Lula deixa Forças Armadas sem dinheiro. Agora é desespero. Veja o que aconteceu. Agora, o Lula vai lá, corta o orçamento, não vão poder fazer o pouco que estavam fazendo e continuarão prestando continência nesse desgraçado. O Ala está muito educado. Botou brabo aqui, eu conservo. O Ala está muito educado. Então, aguarde que essa educaçãozinha vai acabar em 3, 2, 1 e pronto, acabou. Porque agora eu vou falar dessa sacanagem do Lula em relação não só ao Exército, mas, sobretudo, ao povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Essa pauta foi trazida pelo próprio Ramagem, tá? A Ramagem que falou, quero comentar sobre isso aqui, porque isso aqui é um absurdo. O bloqueio de 4,3 milhões no orçamento da defesa. O governo federal, do Lula, do PT, promoveu um contingenciamento de 4,3 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Defesa em 2026, provocando uma consequência imediata e preocupante: a suspensão de operações do Exército Brasileiro voltadas ao monitoramento e combate ao crime organizado nas fronteiras nacionais, aproximando... Cadê? Agora me perdi aqui. Tá valendo? Aproximadamente 1,5 bilhão do valor bloqueado estava destinado ao Exército. A falta desses recursos levou à interrupção de ações conduzidas principalmente pelo Comando Militar da Amazônia e pelo Comando Militar do Oeste, responsáveis por algumas áreas mais sensíveis da segurança nacional brasileira. A decisão ocorre num momento particularmente delicado para o país, onde nós já sabemos que os Estados Unidos classificou o PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. As regiões monitoradas, tanto pelo Comando da Amazônia quanto do Oeste, abrangem extensas áreas de fronteira com países que figuram entre os maiores produtores mundiais, ou seja, os maiores produtores do planeta, de cocaína, como Colômbia, Peru e Bolívia. É por esses corredores que entram drogas, armas, mercadorias contrabandeadas e recursos provenientes de atividades criminosas, ilegais, terroristas, que abastecem os terroristas brasileiros. Boa parte das atividades do PCC e do Comando Vermelho está diretamente conectada à rota de fronteira utilizada para o tráfico internacional de drogas e armas. Ramagem, é incrível, né? Porque a gente tem aqui a Operação Ágata, apreendeu mais de 15 toneladas de drogas, neutralizou 62 dragas utilizadas em garimpo ilegal, paralisou 117 balsas empregadas em atividades criminosas, e tudo isso agora nem vai ter continuidade. Já estava abaixo, a operação já estava abaixo. Eu reclamo muito aqui no programa como que o Exército Brasileiro ficou especialista em pintar meio fio e não quer combater o narcotráfico. Nós sabemos muito bem que quando eu faço essas críticas, não tem como você pensar que eu estou generalizando. Eu estou falando do topo, eu estou falando da elite, eu estou falando daqueles que estão lá, né, prestando continência para o Lula o tempo todo e, na verdade, estão deixando a desejar com relação ao narcotráfico no Brasil. Não só deixando a desejar, eles estão orgulhosos de prender velhinhos inocentes, idosos inocentes, que não passaram pelo devido processo legal. A acusação de crime é de crime inexistente. Não tem como essas pessoas serem acusadas do crime que elas estão sendo acusadas, porque é impossível que senhorinhas com Bíblia debaixo do braço deem golpe de Estado. E eles se orgulharam de deixar essas pessoas não só presas, mas num campo de concentração por dias, desumano, ali em Brasília, após o 8 de janeiro. E agora, o Lula vai lá, corta o orçamento, não vão poder fazer o pouco que estavam fazendo e continuarão prestando continência para esse desgraçado do Lula, Ramagem. Isso é uma vergonha a que ponto nós chegamos às nossas Forças Armadas, e falo aqui principalmente o nosso Exército Brasileiro, os comandantes do Exército, o general Tomás Paiva, um subserviente indicado pelo Alexandre Moraes para o Lula para corroborar esses atos arbitrários, autoritários, ditatoriais dessa Suprema Corte. Hoje nós temos presos, alguns em domiciliar, mas todos presos. Um general Braga Neto, que foi um interventor no Rio de Janeiro, que teve medidas ali contra o narcotráfico, contra esses narcoterroristas declarados. Temos um herói do Exército Brasileiro, o general Heleno, todos eles generais 4 estrelas. General Heleno um oficial que passou pelos 3 principais cursos, escolas do Exército Brasileiro, com o primeiro lugar do curso.
foi comandar junto à ONU, foi saudado como general que comandou, acho que, se não me engano, uns 12 países sob seu comando no Haiti e diversos outros, que ainda foi recolocado de volta, que isso não é usual. É isso que esse exército brasileiro fez. A perfídia do general Dutra, na época do 8 de janeiro, de declarar em seguida, nós estávamos confiando que nós iríamos ajudar de alguma forma, nós prendemos todos eles. Palavras de um general. Quando nós acreditávamos que eles eram qualificados e competentes, se demonstraram covardes e subservientes. Agora, o governo Lula, que está aí, que eles batem continência com um descondenado, o governo Lula que gasta acima do devido, tributa a população e ainda assim não paga o que gasta. O que ele fez, o governo Lula? Cortou quase 4,5 bilhões de reais que deveriam ser destinados às Forças Armadas. Sendo que 1,5 bilhão de reais que iriam para o Exército Brasileiro, que se está em frangalhos, não atura uma semana de guerra, pelo menos tem a sua capacitação bem feita. Isso todos nós sempre cultivamos, moralidade, eficiência, que deveriam utilizar isso para auxiliar o Brasil a estar, daí sim, dentro da sua soberania, que dentro da soberania é o que um Estado faz em seu território com o apoio da população. Se hoje no Brasil temos 25% de territórios dominados sob o domínio de um Estado paralelo. E mais ainda, todo o trabalho de fronteira, que é uma responsabilidade de defesa nacional, ficaram sem agora. Se ajuda de alguma forma o combate ao narcotráfico, combate ao tráfico de armas, contrabando, crimes ambientais, a defesa do território, cadê? Lula foi lá e cortou. Vocês acham que isso ia acontecer no governo Bolsonaro? Primeiro com um governo de eficiência. Só ver as estatais dando lucro, você viu os Correios agora, devendo bilhões, estava dando lucro. Há 4 anos atrás, há 5, 6 anos atrás, com o governo Bolsonaro, que ninguém acreditava. O governo Bolsonaro iria cortar o orçamento das Forças Armadas. Não, um governo austero ia privilegiar a defesa nacional devida. É quase para se falar um bem feito, né? A gente só não fala isso porque, como brasileiros, a gente quer uma força armada, uma defesa nacional bem feita. A polícia que guerreia todo dia e as Forças Armadas dando esse mau exemplo. A Operação Ágata é uma operação de inteligência e de cooperação entre as instituições da administração pública federal, estadual e municipal. Vai ficar sem o orçamento. Está sem orçamento por causa desse governo Lula. Então essas Forças Armadas, quantas pessoas honradas ali dentro, de praças e oficiais, a gente sabe que as pessoas batalham ali, estudam, querem um Brasil melhor, esse comando aí que está favorável sempre, não viram o que é verdadeiramente antidemocrático e apuraram esse autoritarismo, que é muito fácil, porque a mídia converteu, distorceu, mas puder ter uma análise simples, se verifica que aquilo foi a farsa do golpe, foi invenção, criatividade, imputação de crimes que não existiram para condenar toda uma direita e as forças de defesa e de segurança ao lado do presidente Bolsonaro. E esse Tomás Paiva é um dos responsáveis por essa subserviência. Agora atura aí, menos 4,5 bilhões que o Lula torrou nesses escândalos, ineficiências, compadrios, e não está colocando devidamente nas Forças Armadas. É uma vergonha. É triste isso para o nosso país.